Aê, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, tudo bem? Quem vos fala? Bispo Alexandre. Nós vamos começar agora nessa noite, dando início a mais uma programação do programa De Frente com o Bispo Alexandre, e hoje nós temos um convidado de peso, hein? Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando o nosso convidado nessa noite. Aí ele também vai estar falando um pouquinho dele, um pouquinho do trabalho dele aqui da igreja. Mas é uma pessoa assim de pouco tempo que nós temos convivido, mas o Senhor Jesus tem gerado dentro do nosso coração uma afinidade grande. E eu louvo a Deus. Eu quero pedir para você nessa noite, em nome de Jesus, que você possa estar fazendo a divulgação. Nesse momento, compartilhe aí a página aí dessa live, desse ao vivo, para a gente estar alcançando o maior número de pessoas, de vidas, de lares, de famílias, para que através da internet nós possamos nessa noite alcançar o maior número de famílias possíveis, para que possam ser alcançadas e agraciadas com a palavra do Senhor nessa noite. Avisa lá, você que é louco, apaixonado por Jesus, avisa, o programa De Frente com o Bispo Alexandre já começou, deu início. Me ajuda aí, compartilha a notícia aí, divulga aí para nós, para que bastante pessoas possam estar envolvidas nessa noite, nesse mesmo propósito. Amém, queridos? Desde já quero agradecer mais uma vez, quero desejar a todos que estão entrando, que nós estamos vendo aí pessoas já acenando, pessoas já começando a estar conosco nessa live ao vivo, que fique bem claro, nós estamos ao vivo, a igreja ainda, ela permanece fechada, mas nós estamos aqui dentro, as portas fechadas, fazendo a live, e louvamos a Deus por esse instrumento que o Senhor tem nos dado nos dias de hoje, em pleno século XXI, a internet, que através dessa ferramenta nós estamos podendo alcançar o teu lar. E eu quero já, desde já, agradecer e pedir a permissão para você nessa noite de entrar dentro da sua casa. E eu peço que nesse momento você desligue a televisão, desligue o rádio, e acompanhe conosco essa transmissão ao vivo, e vamos compartilhar deste pão nesta noite, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus, vamos buscar aprender como ouvir a voz de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, para que possamos ter uma vida, melhor dizendo, para que possamos encontrar em Cristo a qualidade de vida, e consecutivamente deixar para trás o pecado. Amém, queridos? Eu vou apresentar para você nessa noite esse irmão aqui que está aqui do meu lado, que é o pastor Rosinei. Pode dizer vulgo? Acho que pode, né? O vulgo Didi da nossa igreja aqui, Mensageiros de Deus. É o pastor aqui do bairro do Parque Aeroporto, ele é o que está à frente dessa obra. Essa aqui é uma das nossas filiais, e ele está à frente dessa obra juntamente com a equipe de obreiro, o pastor Brás, que é o pai dele, a esposa, dirigindo aqui a igreja, trazendo a palavra do Senhor para o povo, que o Senhor tem acrescentado e confiado sobre a vida dele. Mais uma vez, boa noite, Didi. Paz seja convosco, hoje comigo, hein, de frente com o Bispo Alexandre na programação, hein? É um prazer enorme estar de frente com o Bispo Alexandre nessa programação que ele tem preparado, que Deus colocou no coração para realizar. Eu creio que tem sido bênção, várias pessoas já estiveram de frente com o Bispo Alexandre, e hoje é a minha vez, né, Bispo? Chegou a minha vez de estar de frente, falando do amor de Cristo, falando do amor de Deus. Eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aí conectando conosco, que estão aí entrando na nossa live, que você possa compartilhar, curte a página, né? Convide amigos para estar conosco nesta live. Eu creio que vai ser maravilhoso, vai ter um assunto muito importante para que nós venhamos a falar aqui. Nós vamos discutir algumas coisas aqui sobre qualidade de vida, né? Menos pecado, mais qualidade de vida, dentro da vontade de Deus. Nós vamos falar nesse tema, e eu creio que o Bispo Alexandre tem algo maravilhoso para passar aí para os irmãos aí nas suas casas, e eu creio que Deus vai falar com os irmãos através da sua palavra,
e eu creio que vai ter mudança de vida e mudança de história nessa live de hoje, em nome de Jesus. Eu sou grato, bispo, por esse convite. Eu que agradeço. E eu creio que vai ser maravilhoso aí. Amém. Eu quero aproveitar agora esse momento para mandar um beijo no coração do nosso pastor, o presidente da nossa igreja, pastor Francisco, pastora Fátima, essa família, esse casal que nós estamos debaixo da cobertura deles. Pastor, um beijo no coração, viu? Boa noite, a paz do Senhor. E quero também mandar um beijo para todas as famílias que estão envolvidas na Igreja Mensageiros de Deus. Amém, queridos? E Didi, vou te chamar de Didi, né? Os íntimos, né? Claro, claro. E desde já eu que agradeço de você ter aceitado e nessa noite está dando o privilégio da gente estar falando um pouquinho mais das coisas de Deus. E assim também a gente vai construindo uma amizade, vai gerando uma afinidade maior, uma intimidade maior. E eu louvo a Deus pela sua vida. Está aqui também hoje está aqui só ali nos bastidores, o pastor Braz está ali. Benção. Aleluia, minha esposa, a esposa do pastor Didi, está todo mundo aí, está nos ajudando nessa noite. Queridos, se você tiver alguma dúvida, agora é o momento. O programa aqui também está para esclarecer a dúvida. Hoje o tema é a vontade de Deus. Como é que nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus? Como é que nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus? Como o pastor disse a respeito de como nós possamos, como que iremos conseguir, melhor dizendo, a colocação acho que mais oportuna é essa. Como que a gente consegue ouvir a voz de Deus, consegue alcançar qualidade de vida, sabendo que o salário do pecado é a morte. É a morte, e o pecado nos separa de Deus. Então nós estamos falando hoje sobre buscar fazer a vontade de Deus. Entendeu, meus amados? Então nessa noite, se você tiver alguma dúvida, eu peço que você coloque aí a sua dúvida nessa live aí, para a gente estar, e pode também fazer a sua pergunta, para a gente estar aí elucidando a sua pergunta nessa noite ao discorrer dessa programação, amém? Pastor, vamos ler lá a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Vamos. Romanos 12, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor diz para a nossa vida. Você que está na sua casa, eu quero nesse momento pedir para você abrir a palavra do Senhor em Romanos, a carta que o apóstolo Paulo ele escreve, endereça à igreja de Roma. Só que antes disso, vamos fazer uma oração, né, pastor? Vamos. Passando batido. Apresenta a Deus nesse momento, por favor. Vamos orar para que Deus venha revelar a sua palavra, para que Deus venha falar conosco, né? Conosco aqui, primeiro, para que o Espírito de Deus venha falar conosco através da sua palavra e venha entrar na sua casa para falar contigo também e revelar as maravilhas que Ele tem na sua palavra. Senhor Santo e Soberano Deus, te louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa noite. Nós sabemos que Tu é Deus, Senhor, que pode todas as coisas. Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos dar, Senhor, respaldo, venha nos dar cobertura da Tua palavra, revelação da Tua palavra, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, a toda a igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a Sua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, através das nossas bocas, entrar nos lares, Senhor, abençoa a vida do Bispo Alexandre, abençoa a minha vida, para que nós possamos ser canal de bênção para a Tua palavra, Senhor. Senhor, e que a Tua palavra nesta noite venha trazer mudança de vida, mudança de história, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Assim nós Te adoramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Didi, nós vamos fazer leitura aqui de um texto, e eu já tenho aqui meio que depois uma pergunta para fazer do senhor. Aí o senhor tem a liberdade aí para estar elucidando, esclarecendo, né? Amém. Amém? Olha só o que diz em Romanos 12, queridos, primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, nos dias de hoje, hoje o mundo ele tem, a gente escuta aí fora dizer que o mundo tem as suas tendências, correto? Verdade. Que o parâmetro, essas tendências. Então, conforme vai mudando as tendências, o povo tem que automaticamente se ver meio que é imposto. É a moda, né? É a moda. E você também meio que imposto e você tem que acompanhar aquele ritmo. Vamos entrar nisso. O que o senhor pode dizer para uma pessoa que está dentro da igreja e que ainda leva em consideração a isso? Nós vivemos num mundo, bispo, hoje que as autoridades já impõem um ritmo diferente daquele que é imposto pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? O capítulo 12 e esse versículo que nós lemos, quando fala que nós devemos, né, apresentar. Quando nós falamos em apresentar, é colocar em prática, né? Como um corpo como sacrifício vivo e santo. E para que eu venha a ser um corpo vivo e santo, eu tenho que andar na contramão do mundo, porque o mundo oferece muitos pecados que nós não devemos acompanhar o mundo. Por exemplo, deixa eu só uma colocação. Jesus, Paulo disse, se eu não me engano, a igreja de Corinto, que o príncipe dessa era, ou seja, o mundo jaz no maligno. Então, ou seja, a maldade, a iniquidade, a perversidade, aquilo tudo que são obras da carne, está imperando no mundo. É bem em cima disso que o senhor está trazendo. Claro, é que hoje é mais fácil as pessoas falarem mentira do que viver a verdade, do que impor a verdade, porque quando nós falamos a verdade, nós somos o careta, nós somos, né, o crítico, nós somos o ranziza, nós somos o grosso. Tá vendo aí, ó? Quando nós falamos a verdade, mas a própria Bíblia nos ensina que Jesus é a própria verdade e que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós temos que seguir a verdade da palavra de Deus, indo contramão às coisas do mundo, livrando o nosso corpo do pecado. Assim é bendito. E quando o apóstolo Paulo escreve as cartas aos coríntios, ele direciona para que eles viessem fazer um culto racional. Quando ele escreve para Timóteo, ele põe ordem na casa da igreja também, porque Timóteo tinha que pôr ordem na casa. Fala que coluna de Deus, a casa de Deus tem que ser com ordem e decência. Então, algumas coisas do mundo não servem para trazer para dentro da igreja, não servem para nós como cristãos. Nós temos que viver a verdade de Cristo. E o que é a verdade? É o que o bispo leu aqui, né? Um corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então existe um resultado quando nós aplicamos a verdade. Quando nós aplicamos a verdade, bispo, há mais ou menos 17 anos atrás, sim, eu vivia num mundo totalmente errado, né? Com coisas erradas, com mentira, eu gostava de beber, e daí por diante, as coisas ruins, porque eu vivia numa mentira. Mas quando eu conheci a verdade, que é Jesus Cristo a verdade, a minha vida começou a ser transformada. A qualidade de vida que nós estamos falando hoje veio na minha vida devido ao compromisso sério com Deus. Aí veio a libertação do meu pai, curado de câncer, cirrose, a libertação dos meus cunhados que estão na igreja hoje comigo, a libertação da minha mãe, que hoje é diaconisa na igreja. A qualidade de vida minha começou a melhorar quando eu comecei a viver um compromisso com o Senhor, fugindo do pecado.
que fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, né? No verso 8 fala assim: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Então é praticidade da palavra de Deus, o compromisso é que faz com que a qualidade de vida nossa venha melhorar, não só nossa, mas também da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, ensinando ele o que é certo, o que é errado, né? Moldando o caráter dos nossos filhos dentro da palavra de Deus. Então, deixa eu te fazer uma colocação em cima disso que o senhor acabou de dizer, com relação em apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja bem, o senhor está dizendo que quando o senhor se posicionou, o senhor assumiu a responsabilidade de aceitar a Cristo. Automaticamente você se posiciona. Se posicionando, você se tornou uma referência para a família. Sim. Então, o que falar para uma pessoa hoje que está nos ouvindo aí? Talvez ela é a primeira que aceitou Jesus na casa dela. E às vezes a luta está tão grande e ela está pensando em desistir. Bispo, quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, as coisas se tornam mais difíceis. Se torna. Porque a luta espiritual é maior na nossa vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que uma pessoa que tem compromisso com Deus pode trazer fruto, pode tirar das garras dele e trazer para Cristo. Aí quando eu me posicionei e fui para Cristo, né, agora provavelmente várias pessoas da minha congregação estar nos assistindo nessa live, né? A partir daí veio a minha irmã Francis, que hoje ela é vocal aqui no Ministério de Louvor, né? Aí veio a minha irmã Andressa, que hoje ela é baixista aqui do ministério, né? Sem contar a minha esposa, os meus filhos, né? O meu filho é baterista no Ministério dos Jovens. Aí veio o meu cunhado, esposo da Francis, que é o Juliano, que também é guitarrista aqui na igreja. Aí Deus trouxe lá de São José para casar com a minha irmã, que era solteira, o tecladista, né? O Rafael. Aí trouxe o presbítero Gilson, a diaconisa Ana, e daí foi trazendo a família, né? Libertou meu pai, curou do câncer, curou, né, da cirrose, né? Curou o meu sobrinho de leucemia. Aí Deus foi transformando a família inteira através do compromisso com Deus. É claro que se eles não tivessem compromisso, bispo, as coisas poderiam ser diferentes, sim, e não uma qualidade de vida que nós temos hoje. Mas foi através do compromisso, da firmeza, né, a perseverança, eu posso bem falar assim, da perseverança para com Deus, é que a nossa qualidade de vida está muito melhor hoje. Então você que está nos ouvindo, preste atenção numa coisa: perseverança, insistência, persistência são chaves para que você alcance essa qualidade de vida, mas não esquecendo que diante de luta, dificuldade, adversidade, você tem que buscar apresentar a tua vida, se posicionar, assumir a responsabilidade que você tem diante de Deus, diante da palavra, entrar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, e assim mudar todo o contexto da tua história, porque todos nós temos uma história, e Deus ele quer mudar. A história que eu percebo aqui do pastor Didi, com relação aos entes queridos, aos familiares, a família era uma história dura, difícil, triste, muito. Ela era regada posso dizer, a crueldade, a doença, enfermidade, alcoolismo. Então Deus, quando ele entra, o intuito dele é mudar tudo. Então olha, irmãos, preste atenção, olha só isso aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem, pastor, eu entendo que culto é relacionamento com Deus, correto?
Intimidade. Intimidade. É você construir um relacionamento, uma intimidade. O homem, em Adão, o homem perdeu essa intimidade, foi quebrado, foi rompido. Esse momento de culto, esse relacionamento desabou. Porque o homem errou, falhou, caiu. Agora veja bem, é racional. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se é racional, a nossa fé, ela é pautada na emoção ou na razão? O que é fé? Resumindo, o que seria a fé? A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Se vê. Nós não podemos ver, mas acreditamos que nós vamos conquistar. Então tem que ter uma convicção. Tem que ter uma convicção de fé, né? Certeza, convicção. A própria palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ser convicto quando nós chegamos e fala mais ainda, fala que é preciso, aquele que se achega a Deus, é preciso que tenha fé, porque Ele é que vai dar o galardão. Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, para mim buscar a Deus, para mim entrar na presença de Deus, eu tenho que ter fé, né? Pela emoção, quem sabe um pouco de emoção também faz bem. Faz bem. Agora a razão, é a razão a que nós vamos buscar a fé, o porquê que nós vamos buscar a Deus? Pela razão daquilo que nós acreditamos. Eu acredito em Jesus. Qual a minha razão de viver? É Jesus. É Jesus. Então a minha razão tem que ser muito maior. Tá vendo aí? Então a fé, ela não é baseada em emoções. A fé é em razão. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, o que você está trilhando, o caminho que você está andando, o caminho que você tem que permanecer. Então, vamos parar para analisar uma coisa, é aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, que é aquele que começa a caminhada e não assenta para planejar as coisas, se parar vai ter aqueles que vão se levantar para escarnecer. Então você tem que saber, você tem que entender que a fé é pautada na razão, querido. É racional, é entendimento. Você tem que se tornar uma pessoa lúcida quando é concernente às coisas de Deus. Deu para entender isso? Então preste atenção hoje. Talvez você está dizendo assim: depois que eu aceitei Jesus, os problemas aumentaram. Não é que os problemas aumentaram. Realmente você pode até estar achando o peso maior. É que antes de Cristo você estava com os olhos fechados, então você não conseguia enxergar determinadas coisas. Só que hoje com Cristo seus olhos foram abertos. Automaticamente hoje você tem nitidez na tua vida. Então é lógico que muitas vezes você vai falar que a luta é maior, a pressão é maior, a dificuldade é maior, porque hoje os seus olhos estão abertos e hoje você enxerga a vida por uma outra ótica. Então presta atenção, o teu culto tem que ser racional. Me desculpa, posso até parecer insensível com a sua dor, mas presta atenção numa colocação minha. Não adianta você vir para o culto no domingo, orar, profetizar, chorar, e na segunda-feira você não fazer nada daquilo que você falou. Emoção. Estava emocionada no momento. No momento ela foi tocada, ela ficou emocionada, prometeu mundos e fundos. Só que chega diante da adversidade, chega diante de um obstáculo, chega diante de um desafio, de um dilema ali, de uma escolha, e você se retrai. Querido, a fé é razão. Deu para entender isso? Pastor, em cima de uma coisa que o senhor falou, abra a Bíblia do Senhor, se possível, em João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Olha que algo interessante que eu estava meditando nessa tarde. O versículo 16 e o versículo 17. O Senhor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade não veremos a Deus. Não tem como. O homem com Deus, fé. Santidade é com eu contigo. Então, são dois princípios que estão atrelados à vontade de Deus: a fé e a santificação. Como apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para que possamos lá na frente alcançar a qualidade de vida. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Olha o que diz aqui em João, Evangelho de João, capítulo 7,16, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha,
mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a minha vontade, olha aí, fazer a vontade dele, perdão, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que o senhor diz para essas pessoas que pautam a mão na vida dela, nesses profetas que ficam falando, eis que te digo? Bispo, é meio complicado, né? Eu sempre... que Deus tem os seus meios de falar. E um dos meios de falar é a doutrina. Deus fala pela palavra. E o que o senhor fala para pessoas que ficam dentro da igreja ou na rua, no trabalho, tal, no dia a dia, procurando profetada? E eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Eu posso até comentar, bispo, porque essa semana mesmo eu e a minha esposa comentando, né? Vendo algumas lives, né? E eu sou muito vidrado na doutrina. O que é a doutrina? É bíblica. Na doutrina da palavra, né? Uso e costume é outra coisa. Isso é dogma, né? Então eu e a minha esposa estava vendo algumas lives e nós começamos a assistir. É muito interessante porque eu vi uma membra minha aqui, membra da nossa igreja, da nossa congregação, assistindo já há alguns dias uma live de um certo profeta por aí, né? E ela é só profetada para todo lado. Por quê? Porque não é firmada na doutrina da palavra de Deus. Presta atenção. Você vai ser salvo pela doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz a santidade, que traz a santificação, é através da palavra de Deus. Ela que vai salvar você das coisas do mal. Porém, Deus usou os profetas no Antigo Testamento para profetizar em cidades, para falar contra reis, para falar contra governantes, e ele usa os profetas de hoje ainda, né? Nós como profeta da palavra de Deus, ainda ele usa. Mas você que está ouvindo aí, que está nos assistindo, né? Procure saber da palavra de Deus. No livro do profeta Oséias, Deus fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, da palavra, né? Deus estava falando para os sacerdotes naquela época que o povo de Deus estava perecendo porque o sacerdote não estava ensinando a doutrina da palavra de Deus. Então é muito melhor a palavra de Deus, que é salvífica, do que tomar um monte de profetada por aí. Tem profeta hoje, bispo? Tem profeta de Deus hoje em dia, sim. Tem sim, porque ainda há profeta em Israel. Hoje, eu particularmente, vou falar de mim. Hoje, uma prima minha, da cidade de Bebedouro, meu pai nascido em Bebedouro, perto de Jabuticabal, Barretos, Araraquara ali, me entregou uma profecia. Quando eu estava vendo a sua mensagem, que você sabe que eu tenho mandado para eles, né? Deus me deu uma visão nítida de você assim, e veio falando tudo. Amém? Porque ela falou determinadas coisas que já vem acontecendo. Então você vê começo, meio e fim a ligação. Só que tem gente pautando a minha preocupação como líder, e eu creio que também é do Senhor, é que muitos dentro da igreja, por ter um conhecimento raso, se deixam levar, e não porque querem ser manipulados. Porque assim também, não sei, eu vou falar. Porque tem gente que tem um culto tão lindo, um culto tão gostoso, uma palavra que o Senhor recebe uma palavra de Deus que às vezes há muito tempo não recebia, vem no culto, compartilha com o povo, e quando acaba o culto a pessoa vem na frente, pede oração, e depois da oração ela fica olhando para você tipo assim, me manipula, fala alguma coisa se você viu, se Deus está falando. Irmão, você já fez tudo o que tinha que fazer, Deus já falou o culto inteiro, 2h30, ainda precisa. Tem gente que dá a cabeça para uma oração e fala assim, agora me manipula, porque agora eu preciso saber se Deus vai falar alguma coisa. E aí, o que fala com uma pessoa dessa? Precisa ter mais conhecimento da palavra de Deus. Porque o texto, desculpa pastor, é que eu fico perplexo. E porque tem gente que depois de um culto desse, vamos supor, vamos falar que agora é domingo, acabou o culto. Amanhã eu volto à minha rotina, vou trabalhar, vou lá para a empresa, ou vou para a escola, vou para a faculdade, enfim, vou dar continuidade à minha vida. E eu vou ligar para a profetisa lá, eu vou ligar para o profeta daqui, vou passar pela rua dele para ver se ele me vê na rua, e diz, eis que te digo, varoa, eis que estou vendo o anjo.
Pastor, isso me deixa louco. Como é difícil, assim, é difícil para mim aceitar isso, e como é difícil ver pessoas querendo ser manipuladas. Aí você pega um homem, porque a Bíblia está dizendo, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O próprio Deus. Próprio Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus. Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A palavra de Deus tem que ser a palavra da verdade. Então, eu vou abrir aqui um ponto. Princípio, pauta a tua vida na palavra. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz em Mateus 22, se eu não me engano 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é o que? É luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então não tem como tropeçar. Não tem como tropeçar, irmão, é a palavra. Quer descobrir a vontade de Deus para a tua vida? Porque tem umas pessoas aí fora que dizem assim, isso é coincidência. Eu digo que é propósito de Deus. Eu estar aqui, eu morar em Taubaté, é para que todo esse propósito na minha vida se alcançasse. Você é o propósito de Deus na minha vida. Então tudo é propósito de Deus, não é coincidência. E se você quer saber a vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, pauta a tua vida na palavra. Sabe o que é interessante, bispo? Pode falar, pastor. As pessoas têm procurado, porque é muito mais fácil não ter um compromisso com a palavra e sair correndo atrás de profeta que vai falar a vida inteira dela. Sim. Mas só que uma coisa, o diabo também conhece a vida. Quem nasceu primeiro, né? O diabo nasceu primeiro, que ele conhece eu. Ele conhece todas as coisas, então é muito fácil ele falar alguma coisa, usar uma pessoa para falar alguma coisa, né? E a pessoa ficar comovida com aquilo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 10. Fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento. Pus o fundamento. Como o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Ninguém pode por outro fundamento, a não ser Jesus Cristo, formar alguma coisa. Não pode formar nada. Só em Jesus Cristo. Olha o que diz aqui João 8,43. João 8,43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Irmão, eu acho que já chegou o momento de nós falarmos uma língua só, né? O cristão que se diz cristão, ele tem que pautar a vida dele na palavra de Deus. A palavra, porque assim, Deus, através da sua palavra, ele revelou a um povo, Israel, que é levantado um patriarca chamado Abraão, e que hoje, tudo que é concernente à vontade que ele tem para o povo, é através da palavra, inclusive com a igreja, é a palavra. O que ele deixa de parâmetro, de bússola para a nossa vida, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Então não tem como você tentar buscar um recurso fora. Pastor, abre aí. Não sei se eu vou falar uma coisa para você, eu fico doido com essas coisas. Isaías capítulo 8, versículo 19. Olha o que diz isso daqui, é seríssimo. E dentro da igreja tem isso. Mas acho que aqui não tem não, viu? Não, aqui não tem não. Só na Caraguatatuba tem. Caraguatatuba tem. São Paulo tem. Não posso nem mais falar de Caraguá porque eu não estou mais lá. Então, Isaías o quê? 8, 19 e 20. Pastor, me ajuda lendo aí, porque é o seguinte, rapaz, eu não sei, acho que a idade mesmo pegou eu, viu? Isaías 8, 19 e o versículo 20. Olha o que está escrito aí, pastor. Eu fiquei bobo hoje à tarde. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 8, versículo de número 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que chiureiam
e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou nunca verão o dia, sempre estarão em trevas. Eles buscam necromantes, pastor. Porque a necromancia era o costume de chamar, invocar os mortos. Os espíritos e os espíritos malignos. Dentro do contexto de Israel, tinha um grupo lá que ficava buscando necromante para falar acerca do que estava por vir na vida deles no futuro, para que eles pautassem a vida deles. Aí Deus está dizendo que aquele que se pauta nisso não vai ver o dia. Mas por que todo mundo gosta? Não sei, tenta ajudar esse povo, tenta me ajudar nessa noite. Por que a gente quer sempre o mais difícil? E o mais fácil está aqui? Na verdade, muitas pessoas são doutrinadas desde pequeno, bispo, a um tipo de relacionamento com Deus, um tipo de chegar aí domingo numa igreja e fez a sua parte e tá bom aquilo lá, já fez a sua parte, né? Chega no final de semana, no domingo de manhã, vai na igreja. Não estou falando somente igreja evangélica, estou falando, né, para todo mundo que está nos assistindo. É doutrinada a chegar, né, num lugar religioso, ficar 1 hora e ter aquilo como parâmetro, que já fez a sua lição de casa durante a semana, e depois no outro domingo vai de manhã, ouve 1 hora e vai fazendo aquilo. E não consegue firmar na palavra de Deus, não consegue ter uma intimidade de entrar no seu quarto em secreto, orar em secreto, que Deus vai responder em secreto, não consegue ter uma leitura bíblica, que é a palavra de Deus que vai falar conosco, e é mais difícil, mas é onde vai trazer a revelação para a nossa vida. Então é muito mais fácil nós ficar uma vez por semana indo na igreja, falando que já fez a parte, do que ter um compromisso com Deus. Pastor, e qual o conselho o senhor dá para famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora? Aquela mãe ou aquele pai, ou os pais que acham que trazer o filho uma vez por semana na igreja é o suficiente. Porque aí depois o filho se desvia e fala que criou o filho na igreja. E aí? O que acontece nos dias de hoje? Hoje a tecnologia tem se avançado muito e tem tomado conta da vida das pessoas, se terceirizando muitas coisas, né? Exatamente. Então é muito mais fácil as pessoas falarem que é culpa da igreja fazer alguma coisa do que dela própria, né? O conselho que eu dou para os pais que estão nos assistindo hoje, para as mães que estão nos assistindo hoje, né? Educação, bispo, tem que ser na casa dele. A igreja não vai educar. Não. A igreja vai doutrinar na palavra de Deus. A educação é em casa. O assentar, o falar sentado, deitado, levantando e pelo caminho é ordem de Deus, mas é para o pai. Eu tenho um exemplo na minha casa. Na minha casa, as nossas refeições, ou seja, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, é tudo na mesa. A minha esposa monta a mesa e nós tomamos o nosso café. Nós fazemos a oração, cada um agradece um dia, agradece pelo alimento, e nós fazemos a nossa refeição na mesa. Por quê? É a hora que eu tenho um relacionamento com os meus filhos, tenho um relacionamento com a minha esposa. Às vezes não dá tempo de muita coisa, né? Agora nós estamos tendo tempo para tudo, né? Mas no decorrer do dia a dia nós fazemos isso para quê? Para ouvir alguma coisa do nosso filho, para doutrinar ele alguma coisa, para chamar a atenção alguma coisa que está defasando. E mesmo assim é difícil, bispo. E mesmo assim às vezes sai um pouquinho fora. Então, o que eu dou de conselho? Culto doméstico, é coisa simples.
né? Dá lá uma semana para cada um, lê uma palavra, minha esposa escolhe uma palavra, hoje é ela que vai falar, sentamos na beirada da nossa cama, fazemos um culto, nós fazemos uma oração e vamos criando um relacionamento para com Deus junto com os nossos filhos. Aí eles não vão ser mais obrigados a vir para a igreja, eles vão vir com prazer para a igreja, tem um compromisso na igreja, que nem o meu filho, ele toca bateria na igreja, ele sabe que os dias de compromisso dele, ele tem que estar na igreja, né? Os dias de ensaio, ele tem que estar na igreja, então a responsabilidade não é mais minha, dele. Por isso que eu perguntei e pedi para o senhor falar isso, porque se nós estamos falando de qualidade de vida, e quando nós fazemos a vontade de Deus, conseguimos entender o que é a vontade de Deus e nos aplicamos a desenvolver a vontade de Deus na nossa vida, que é aquilo que Jesus nos ensina na oração universal, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Mateus 6,9, veja bem, é comprovar a boa, a agradável e perfeita, a qualidade de vida. E tem pai que depois o filho lá na frente, adolescente, 15, 16, 14, 12 anos, se desvia. A primeira frase que nós, líderes, pastores, escutamos aqui, nem chegamos ao ponto de descer do altar quando termina um culto, é falar, eu criei na igreja a hora porque se desviou, como se eu tivesse culpa. E não estamos procurando culpado, mas nós sabemos que a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é que você tenha qualidade de vida. Com certeza. Pastor, tem duas perguntas aqui. Você quer responder? Tem dúvida aqui do povo, ó. Qual a principal característica a ser vista na vida da pessoa, baseada na qualidade de vida em Cristo? Eu creio que é a sua integridade, o seu caráter, né? Porque nos dias de hoje nós vemos, eu conheço, bispo, alguns pastores que pregam, que oram, que ajudam pessoas, mas o seu caráter não convém à palavra de Deus. Em Mateus 7,21 vai ser muito difícil quando Jesus falar assim, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Senhor, mas em teu nome não profetizei, em teu nome não expulsei demônios, não curei, não vi sinais de maravilhas. O Senhor fala, ó, afasta-te de mim, que nem vos conheço. Vós que praticai a iniquidade. Então, para mim ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter um bom caráter, me afastando do pecado. Como nós falamos no começo, a única coisa que separa o homem de Deus é o nosso pecado. Então a nossa integridade, o nosso caráter, respondendo à pergunta do Senhor, o que é preciso, né? Uma pessoa que tem uma integridade boa, que tem um bom caráter, ela vai buscar melhor a Deus. Como Paulo disse aqui para Efésios, aquele que furtava, não furta mais. Não furta mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver em necessidade. Ou seja, mudança de caráter. Mudança de transformar-vos, não aceitando o presente século, mas transformando a sua mente, mudando a tua mente, mudança de caráter, né? As pessoas falam assim, pô, você não pode julgar o próximo. Aí tem pessoas que falam assim, não pode julgar, mas Jesus disse que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, é o caráter, integridade, honestidade. É isso. E eu estava numa live em casa com a pastora Elaine, da comunidade Refúgio do Altíssimo. 45% dos divórcios estão dentro da igreja. Verdade. Olha como esse índice aumentou. Hoje, você pode às vezes ir numa igreja, me desculpa, mas às vezes você está dentro de uma igreja que o próprio líder já casou 3 vezes. E ainda usa a desculpa que casou na ignorância. Que era quando ele não era crente. É a maior desculpa esfarrapada para esconder o erro, o engano e para não assumir a responsabilidade. Porque casamento é casamento, irmão.
Aí o camarada, acabou o cara lavado, ele tem a capacidade de falar que os outros 2, os outros 3, o outro 1, era quando ele não era crente. Peraí, casamento é voto, está na palavra. O homem tem que ser homem de uma mulher só, cara. Hoje em dia está difícil. Aí você escuta o camarada falar de família, e ele mesmo já deixou 2 para trás, está na terceira, está na quarta, e é normal. E a gente, pior de tudo, que a gente aceita é conivente, e começamos a banalizar o evangelho, e esquecemos do caráter, da honestidade, da integridade, da retidão, as boas obras. Então, já falando isso, olha isso aqui, Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ver se a gente vai conseguir elucidar a resposta da moça, né? Irmã, tem o nome dela aqui? Irmã Maria? Diaconisa Maísa? A diaconisa Maísa, um abraço. Bispo, antes de você ler a pergunta, eu já tinha certeza que a pergunta era dela. Que vinha dela, né? Claro. Então, o pastor conhece essa ovelha. Claro. Eu ia falar antes para o senhor, para depois não falar que eu sou profeta de meia boca. Meia bataca. Olha só. Olha o que a Bíblia está dizendo, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Uma pergunta de reflexão. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas estão sendo pisadas, humilhadas, expostas? Porque não tem equilíbrio. E não está fazendo o que deveria estar fazendo. Verdade. Aí depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí vem, olha isso aqui. Olha o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, reputação, caráter, integridade, reputação, honestidade, coisa certa, correr pelo certo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Maravilha. Então, Maísa, qual a principal característica a ser vista na vida de uma pessoa, baseada na qualidade de vida em Cristo? É isso: honestidade, caráter, integridade, conversão, transformação, se tornar uma nova criatura. O velho homem, se despojar, né? Paulo dizendo para a igreja de Colossenses, para a igreja de Éfeso, se despojando do velho homem, deixando de as coisas velhas, as coisas que eram corriqueiras por ser o antigo homem. Agora o novo homem, eis que fez tudo novo, né? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Outra pergunta, pastor. Como doutrinar? Parece que essa aqui é boa, é forte. Como doutrinar o povo a ter uma fé inteligente? Porque nós estamos falando do culto racional. Nós estamos falando do culto racional. Quem foi essa? Ela Eu sei de novo, mas... Você pode ter certeza que se nós ficarmos aqui 5 horas, ela vai estar mandando pergunta. Ô Maísa, manda mais uma aí. Tem mais duas? Traz aqui, irmã. Traz aqui. Hoje o programa está pegando, hoje está gostoso. Ô bispo, fala aí, pastor, como é que vai fazer para doutrinar um povo a ter uma fé inteligente? No capítulo 12 que nós iniciamos, né? Que nós... Mas é ela de novo. Ela de novo. Eu vou boicotar ela. Primeira coisa, né? No capítulo 12 que nós lemos em Romanos no começo, fala que nós devemos apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional, né? Depois fala assim: e não se conformeis com as coisas desse mundo. Não se conformeis com as coisas deste mundo. E fala assim, e transformar na renovação do quê? Do entendimento. Da mente. Fé inteligente. Mudança de vida. Mudança de história. E como que nós, como pastores, vamos doutrinar as pessoas numa fé inteligente, numa doutrina inteligente? Uma fé sadia, né? Sadia. Primeiro, dentro da palavra de Deus. Porque o cristão que não gosta de ler Bíblia, não gosta de palavra, ele não é inteligente. Ele vai viver a curso deste mundo. Tudo que falarem para ele é certo. É certo. Tudo que está escrito em todo lugar, eu vi escrito lá não sei na onde, eu vi escrito em livro, eu vi escrito nisso, o profeta ela falou isso.
e não tem assim uma integridade na palavra de Deus. E a doutrina, nós como pastores, nós temos que doutrinar os nossos membros, as nossas ovelhas, na doutrina bíblica, dentro da palavra de Deus, mostrando para eles o que é verdade e o que é o errado. Saber ter inteligência, Maísa, presta atenção, então saber ter inteligência também saber fazer as escolhas nas amizades. Amizades nos separa das coisas. Porque tem amizade que nos leva a fazer coisas boas e coisas ruins. Aí nós somos aplaudidos e depois somos criticados, somos bem vistos e somos mal vistos. Então já parte o princípio de inteligência saber com quem tu está andando, né? Como é que diz aí fora? Diga com quem tu andas. Que falareis quem tu és. E quem tu és. Tipo, assim, a nossa vida como cristão, é baseado na palavra de Deus. Mas o lugar que nós andamos, para onde que nós vamos, aquilo que nós falamos, né, tudo tem que ter uma regra. E a regra está dentro da palavra de Deus. Os limites. A palavra de Deus fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Né? Então, eu posso fazer tudo? Posso. Eu posso roubar, posso matar, posso prostituir, posso tudo. Claro que não posso entrar no céu com isso. Né? Agora, se eu fugir dessas doutrinas, desses pecados, para trazer uma melhor qualidade de vida para mim e para minha família, aí eu posso entrar no reino do céu. Então entra naquilo que Paulo disse para Timóteo. A pessoa, para poder ensinar, para poder estar na casa de Deus, sabendo entrar e sair, ela tem que manejar bem a palavra. Procura-te apresentar-te como obreiro aprovado. Olha só, caráter, idoneidade, testemunho, aprovado por Deus, que maneje bem a palavra da verdade. E deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem mais uma? Tem mais duas aí, mais duas aqui. Olha, meu Deus, então vamos correr aqui, vai. Depois eu acabo de falar. Mas é amizade. A amizade é uma das coisas também que mostra. Nós temos sim que afastar do mal, afastar do pecado, né? Aonde eu ia antes, hoje não convém mais eu ia, entrava nos bar para beber, ia para as boates, né? Se eu continuasse naquelas amizades, jamais eu teria uma vida transformada igual eu tenho hoje, né? E também quando nós se apegamos com Deus, quando nós mudamos a nossa vida, mudamos o nosso caráter, o bispo Alexandre falou que nós tornamos referência para a nossa família começa a procurar nós para incentivar, para dar conselho, para orar. Exatamente isso, é a mudança. Não só para a Maísa, mas para todos que estão nos ouvindo, eu deixo aqui uma palavra de reflexão de uma coisa que nós estamos aqui conversando, que eu estou entendendo, que Deus está falando também no meu coração. Quando nós estamos em Deus e estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, nós vamos priorizar a pessoa de Deus. Então tudo que pode fazer eu me afastar de Deus, eu não vou fazer. Tira fora. O que eu tenho que entender hoje, para 2020, esse ano, muitos aí fora estão dizendo que o ano acabou nada. Eu disse isso ontem na live, acabou nada, tem muita coisa para acontecer. E uma coisa que eu vou procurar fazer agora em 2020, não que eu não tenha feito, mas o que eu vou continuar procurando a fazer é priorizar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou dar margem para o pecado, eu não vou dar margem para a fofoca, não vou dar margem para a rivalidade, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Para ter uma qualidade de vida. Eu quero ficar longe de problema. Eu não quero problema. Chega! Pastor, olha aqui, a Maísa. Tinha que ser ela, né, pastor? Tinha que ser ela. Cultos racionais ou um culto racional ainda não são também aceitos por nossos irmãos na visão dos senhores. Qual será o motivo? Não entendi a pergunta. Entendi também a pergunta. Me ajuda. Para explicar melhor a pergunta? Aí tem outra pergunta. Qual o momento em que Deus forja o caráter do homem? Não dá para falar qual o momento que Deus forja o caráter do homem, porque Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? A minha maneira de trabalhar não é a maneira de Deus, então não tem como eu falar qual o momento,
mas o meu momento que Deus forjou o meu caráter é na dificuldade. Foi no deserto, né? Eu não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha emprego, só a minha esposa trabalhava, ganhava pouco, nós morávamos de aluguel, com criança pequena, então foi na dificuldade. E quando nós começamos a chegar a Deus, e Deus a chegar a nós, foi aonde Ele moldou o meu caráter, porque foi na dificuldade, e na dificuldade Deus moldou o meu caráter, né? Achou graça, porque é de graça, isso que nós recebemos, né? Achou graça e me abençoou, né? Hoje eu tenho um emprego abençoado, a minha esposa tem um emprego abençoado, temos a nossa casa própria, temos o nosso carro, temos uma família enorme em Cristo, né? Temos a igreja, a congregação, né? Tudo é nosso? Não, nós somos mordomos de Deus, nós cuidamos daquilo que Deus me deu. Porque no começo da minha caminhada, o pastor Francisco, a pastora Fátima, que pode estar conectado conosco aí, os irmãos lá da sede lembram, os mais antigos, que eu ia de bicicletinha para a igreja, fazia chuva, fazia vento, eu ia lá, catava a criança minha, colocava no quadro, a perseverança, e Deus estava moldando o meu caráter naquilo. Aí Deus me abençoou, me deu uma qualidade de vida, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor junto com o bispo. E eu posso dizer para você, teve um momento na minha vida que eu tinha problema com o alcoolismo. E eu me lembro que eu trabalhava no período da noite para a madrugada, que eu trabalhava como gerente dentro de um restaurante de comida italiana, massa. E eu sabia, no trajeto da minha casa tinha um ponto de ônibus, que se eu descesse naquele ponto de ônibus, pastor, eu andaria para minha casa 5 minutos. Mas naquele ponto de ônibus em frente tinha a padaria 24 horas e estavam todos os meus amigos. E eu sabia que se eu descesse ali, eu não ia resistir e eu ia beber. Enfim, eu ia me entregar. O que eu fazia naquele meu começo? Eu descia 2, 3, 4 pontos de ônibus lá na frente, para vir por trás a pé, meia hora, 40 minutos, 45 minutos a pé, passava do meu ponto, mas eu sabia que ali eu não encontraria ninguém e chegaria seguro na minha casa e o plano de Deus continuaria sendo executado na minha vida. Então assim, Deus ele vai forjando a gente no meio da caminhada, né? Estava fugindo da sua fraqueza. É o que Paulo diz, né? É o que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então tem hora que para que se cumpra a vontade, nós façamos a vontade de Deus, temos que fugir da aparência do mal. E que muitas vezes a aparência do mal é o amigo, é a amiga, é aquela moça, é uma situação de uma discussão no trânsito, enfim, são diversas coisas. Nós como pastores, ô bispo, nós orientamos as pessoas. Às vezes nós passamos, vemos algum membro, algum irmão, né, da igreja em alguns locais e nós falamos para ele, se afasta disso aí, que isso daí vai trazer tristeza para você, vai trazer tribulação, vai trazer angústia, né, por causa das amizades mesmo, porque tem pessoas que não querem saber de compromisso com Deus. Dentro da casa de Deus, não querem saber de compromisso com Deus. Até falam bonito, até às vezes pregam bonito, oram até, mas a mesma coisa da fé de Sara, né, que nós comentamos lá em Hebreus 11:11, né? Isso. É quando Deus prometeu E ela deu risada. para ela, a Bíblia fala lá em Gênesis 18, que ela riu no seu íntimo, né? Falando, dentro dela mesma, falando, até parece que Deus vai me dar um filho, eu já sou velho, meu esposo é velho, como que eu vou ter um filho? Eu vou ter prazer agora? Né? É uma interrogação que ela faz lá. Né? Então, a fé de Abraão colocou Sara no rol da fé. Colocou. Abraão representa ali Deus e Sara a igreja. Enquanto ela está linkada com Abraão, ela vai ser abençoada. Exatamente, ela foi abençoada, que nós falamos aqui na igreja, eu falo bastante para meus filhos, vocês estão sendo abençoados por tabela. Sim, nós os agregados. Até os cunhados meu que está assistindo, eu falo assim, para o marido dessa diaconisa Maísa, ele veio lá de Sumaré, ele veio de lá para casar com ela,
quando ele veio de lá para cá, ele bebia, ele fumava, aí começou aquele vai, não vai, eu falei para ele, fala o seguinte, vem comigo, fica perto de mim, né? Eu posso ensinar coisa boa, eu posso falar das coisas de Deus, doutrinar, né? Hoje está lá trabalhando, uma bênção, casado há 6 anos, né? E uma bênção, com qualidade de vida, né? Eu falei para ele, chega junto comigo, né? Vem perto de mim, não fica por aí não, né? Dando uma instrução. Pastor, eu vou fazer uma leitura aqui, nós já estamos encerrando. Olha só como passa rapidinho. Mais 4 perguntas. Tem 4 perguntas aí, irmã? Tem. Fala para mim aí. Passa aí. Boa noite. Ó, aí se você conseguir ser bem rápidos, ó. A última. Cultos racionais ainda não são tão bem aceitos por nossos irmãos. Na visão dos senhores, qual será o motivo? Eu vou até colocar um ponto a mais para o senhor falar. Abraão tinha igreja para ir? Abraão pisou na igreja? Ele era a igreja. Então aí, o que está acontecendo? O culto racional, o bispo falou no começo, o culto racional é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, perfeito, agradável ao Senhor. Lá no livro de Romanos, mesmo, capítulo 12, no versículo 2, fala assim, transformar, né, na renovação da nossa mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu tenho que ter o meu corpo como sacrifício. A Bíblia fala, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para que eu possa fazer um culto racional, é um culto onde tem a palavra de Deus, um momento de adoração, onde ministério de louvor seja abençoado, que busca a presença de Deus, que orem, que entreguem a presença de Deus, né, que se achega a Deus, para Deus se achegar, para derramar unção, para derramar poder, para derramar autoridade, um culto racional, afastando do mal. O bispo falou aqui que ele fugia do mal, culto racional. Porque fazer a vontade de Deus implica obediência, e obediência dói. É difícil. Então você tem que se negar a si mesmo. Aquele que está perto de Jesus, que se nega a si mesmo, toma da sua cruz e siga. Aquilo que vocês falaram sobre a amizade, do plano de Joés, tem um Provérbios 13:20. Provérbio 13:20. Pastor, tem uma pergunta aqui. O que seria o espinho da carne de Paulo? Provérbios, vamos... 13:20. Provérbios 13:20. Olha aí, igreja, Provérbios 13:20. Pastora Viviane lembrou nós aqui, está mostrando aqui para nós uma direção aqui na palavra. 13:20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Precisa falar mais alguma coisa? Anda com sábio e sábio será, anda com tolo e tolo será, meu irmão, vai ser afligido. Então você quer fazer a vontade de Deus? Anda com sábio. Por exemplo, a minha amizade vai ser com o pastor aqui. Pastor, posso ser pesado na minha colocação, depois o senhor me fale se o senhor concorda ou não. Eu tenho que andar com pessoas igual a mim e acima de mim, para que eu aprenda. Mas andar com pessoas piores do que eu, só se for para me ajudar. Só se for para que o Senhor possa ajudar. Para que eu possa ajudá-los. Claro. Porque para mim conviver com pessoas piores do que eu, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou falando nesse sentido. Não, eu ouvi uma pregação e estava eu e a minha esposa, né, conversando sobre... nós convivemos com muitas pessoas. Sim, a gente não pode impedir que as pessoas cheguem em nós. Nós convivemos com muitas pessoas de igreja, trabalho, né, família. Nós convivemos com muitas pessoas. Mas algumas pessoas que estão conosco no dia a dia, vê a nossa luta aqui na igreja, que é para trazer almas, que é para ajudar vidas, e às vezes essas próprias pessoas saem falando mal, correto, de nós, e essas pessoas querem conviver na minha casa, querem conviver no mesmo contexto que eu e a minha esposa fizemos um projeto. Essas pessoas não vão conviver mais conosco,
não vai conviver mais conosco. Eu vou amar, eu vou ajudar na hora que precisar, mas não vai conviver conosco mais. Aprenda a ser seletivo. Aprenda a ser seletivo. Eu e minha esposa tivemos e está sendo uma qualidade de vida. Está sendo qualidade de vida. Está sendo qualidade de vida. Porque, enfim, não vou nem falar, né? Porque senão vai dar problema. Mas aprenda a ser seletivo, sabe? Seleciona bem as amizades, que é o que a pastora Viviane hoje nos mostrou aqui, nos ajudou na palavra. Provérbios 13 e 20. Anda com sábio, sábio será. O Júlio pediu para responder a pergunta dele. O Júlio está aqui. Então, o Nelson Leal, rapaz, irmão, está perguntando: o que seria o espinho na carne de pau? Isso aqui dá para fazer um tema para discutir depois, né? Dá para aumentar porque foge um pouco do contexto daquilo que nós estamos falando. Ô Nelson! Mas, Nelson, eu vou combinar com o bispo, né, um dia para nós fazer uma live para falar sobre só pro Nelson, esse tema. Só pro Nelson. Para falar sobre esse tema. Vamos combinar vamos fazer sexta? Dá para fazer? A sexta nós vamos pro não, e sexta também tem a live da igreja. Sabadão, como é que tá o seu sábado aí? O sábado nós não combinamos, né? O sábado não tem uma agenda. Vamos fazer no sábado? Ou é na segunda-feira que vem. Então fazendo segunda-feira que vem. Segunda-feira. Nelson, segunda-feira que vem nós vamos montar uma live só para falar do espinho da carne de pau. Segura até segunda-feira que vem. Sandro Fabiano, como saber se a profecia está certa? Isso é fácil, né? É meu sobrinho, viu? É teu sobrinho? Filho da Maísa. Filho da Maísa? Tem que vir dela, né? Tem que vir dessa casa. Foi ela que perguntou. Foi a Sky e fala que foi você. É filho dela. E o Júlio também é esposo dela. É o esposo dela? É o esposo dela. O Júlio é o próximo aqui. Como saber se a profecia está certa? Primeiramente, tem coisas que é só você e Deus sabe, pastor. Correto. Tem coisas que é só você e Deus sabe. Que nem a minha prima estava falando hoje comigo. Exatamente. Tem coisa que é bem Deus. Exatamente. E profecia verdadeira, você vai sentir no coração que é Deus falando com você. Se você não for uma pessoa que gosta de levar profetada por aí, aí Deus vai falar, você vai sentir no coração, e aquilo que você está buscando, Deus vai responder a sua pergunta. Você lembra daqueles dois camaradas que estavam no caminho de Emaús? Quando Jesus começava a falar, a discorrer acerca da palavra, o coração deles ardia. Toda profecia, ela também tem que vir embasada na palavra. Claro. Então assim, nós vamos descobrir que tem coisas que Deus sabe de você com ele, a pessoa vai trazer a revelação, a pessoa que nunca te viu, né? Mas ela tem que estar embasada na palavra. Não é uma coisa aleatória jogada aí ao vento. Só um exemplo, bispo, de profecia. Os irmãos que me conhecem aqui na igreja, no ministério, que eu pastorei as ovelhas aqui, sabe que eu sou muito difícil em chamar alguma pessoa e entregar uma profecia, porque eu tenho comigo que é coisa muito séria, que é o que Deus fala. O que Deus não falou, eu não vou falar. Os irmãos podem descabelar que eu não vou falar. Mas uma vez eu estava orando no fundo da igreja, na sede, dobrado o meu joelho, pedindo para que Deus viesse trazer a libertação da minha família, da minha mãe, que meu pai já estava na igreja, pedindo a libertação. Eu orando no fundo da igreja, só eu e Deus, né? Aí a missionária que estava ministrando, ela saiu lá de cima do púlpito, chegou em mim e falou assim: pode levantar. Eu falei assim: vou levantar. Aquilo que você estava pedindo agora, eu vou fazer na sua família inteira. Você não viu o que eu fiz na vida do seu pai? Nossa. Então, essa é uma profecia que vinha de Deus, porque eu estava dobrando meu joelho ali, pedindo a libertação da minha família. Eu estava pedindo: Senhor, liberta a minha mãe, liberta os meus irmãos. E aquilo veio de encontro à tua realidade. Eu falava assim: o Senhor já libertou o meu pai, já curou ele, agora faz a obra completa. Aí Deus mandou: levanta, porque aquilo que eu fiz na vida do seu pai, eu já estou fazendo na vida da sua família. E hoje 90% da minha família está na igreja, né? Pastor, o Júlio César Franco, certo. Como reacender um irmão afastado e aqueles menos favorecidos em conhecimento na palavra, que há qualidade de vida em servir a Deus? Nós como pastores temos que
orientar. Às vezes na igreja nós vemos alguns, né, um pouco mais afastado, falta um culto, falta 2 cultos, nós já estamos vendo que ele já está meio se afastando, né? O nosso objetivo é que traga essa pessoa para perto, converse, oriente, chama ela para, né, se apegar mais com Deus, ter mais responsabilidade, enche ela das coisas de Deus. Agora os menos favorecidos, é o amor, pastor, é o amor, bispo. Temos que agir com amor, né? Os menos favorecidos, às vezes nós estamos na rua fazendo a obra, na rua, e nós encontramos com pessoas muito mais inteligentes que nós, sim. Que muito mais conhecedores da palavra que nós, né? Nós vamos falar da palavra e a própria pessoa falar, não precisa falar da Bíblia para mim, eu conheço a Bíblia, sou pastor afastado, sou pessoa que já conhece, mas que precisa de amor, precisa de um abraço, precisa de alimento, tratar pessoas com amor. Nisso ela vê, em pessoas que tratam elas com amor, ela vê que Deus está nessa pessoa e ela consegue de novo reatar. Amém. Né? É menos favorecido. Pastor, tem um trecho aqui, nós vamos estar encerrando devido ao horário. 1 Pedro capítulo 2,12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Então esse é o resultado de quem faz a vontade de Deus e tem comprovado a qualidade de vida. Você viu aqui? Tendo o vosso viver honesto, um conselho, né, que nós temos uma vida honesta entre os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que não professam a fé cristã, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, olha só, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observam. Então é isso, ter a qualidade de vida. A gente pode alcançar essa qualidade de vida? Sim, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Deixa o pecado, se despojar, aceitar o novo, o nascimento, né, o nascer de novo, e se dispor, acima de qualquer coisa, procurar, na medida das circunstâncias que acontecer, a gente colocar em prática a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus está pedindo para nós naquele momento. Pastor, eu só tenho que agradecer essa noite estar com o Senhor, bom, né, e agradecer mais uma vez que o Senhor tenha aceitado. Então deixamos assim para segunda-feira que vem falar sobre o espinho da carne? Vamos falar assim mesmo. Sobre o espinho da carne. Então para a semana que vem, segunda-feira que vem, de hoje a 8 dias, nós vamos estar falando sobre a realidade do espinho da carne de Paulo. Amém, querido? Nós vamos estar aqui de novo junto com o pastor Didi. Tem mais, irmã? Essas são as pessoas? Quer falar aí, pastor? Quer mencioná-los? Vamos mencionar assim, o Nelson Leal, ele é um diácono. É o diácono? É um diácono da igreja, né? Nós abençoamos ele, consagramos ele a diácono, junto com a sua esposa Deise, né? E nós vamos estar falando aí, fazendo essa live sobre a pergunta dele. Ele está aí conectado conosco, né? A Deise, o Nelson, grande abraço, Deus abençoe. O irmão Júlio, a Maísa, o Sandro, a Renata lá do Maracaibo, né? A Maria Siqueira, a Rosana, a nossa tia lá de Tremembé, que sempre está conectado conosco, o Mateus, a Loíse, o Mateus meu filho, Loíse, Rebeca, minha sobrinha, que está em casa, né? A Francis e a família, a irmã Ana Cláudia, o irmão Henrique, a Taime, a irmã Sueli, né? O presbítero Gilson, a Adriana Aparecida, Rafael Lima, o Juliano, Eduardo Lucimara, a Ana Costa e o Sandro Nogueira. Ana Costa lá da Assembleia de Deus de Tremembé, Deus abençoe a sua vida, e o nosso amigo o irmão Sandro, a Conceição, a Bé, o Otto, a Mauri, né? O Lu Assis, Marcelo Moreira,
João, pastora Karina de Tremembé, Deus abençoe. E depois tem outra sala, pastor, que é o bispo, que eles entram, eles montam. Eu conversei com os diáconos, com os membros da igreja, que eles abram salas para alcançar aqueles que estão no grupo deles. Então daí não dá para falar de todo mundo, tem muita gente. Eu creio que vai ser bênção. Se a esposa, a pastora Viviane, quiser comentar alguém. Tem mais irmãos aqui também, que está no Facebook da Alexandre. Tem a irmã Fátima, a irmã Cláudia, a irmã Lourdes Rosa, a Andréia. André de São Paulo. Juliano Prado, Fabiano de Assis. Lá de Tremembé. Presbítero Presbítero. São São esses. O Ricardo também. Que benção. Bispo, eu creio que esse bate-papo, essa conversa é muito bom para mim, é muito bom para o senhor. Melhor para mim, é mais muito bom para vocês que vocês. estão aí nos assistindo, né, para todos que estão aí conectados conosco. Vai ficar gravado, o bispo depois vai disponibilizar o link do YouTube. Correto. Se você não pegou uma parte, vai pegar, poder assistir depois, compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares, para que você possa ter aí uma boa qualidade de vida, para fugir do pecado, e com certeza é bênção para as nossas vidas. Pastor Didi, eu só tenho que agradecer e dizer para os irmãos, daqui a pouquinho vai estar no Facebook do Bispo Alexandre e lá no YouTube. Aí eu vou deixar o link, vocês entrando pelo Facebook. Quem não tiver ainda eu como amigo, manda solicitação no Facebook, Bispo Alexandre Cruz. Aí você manda a solicitação, depois você entra no link, cai no YouTube, na minha página lá no canal do YouTube. Aí você se inscreve, deixa o like, aciona o sininho para as notificações que virão depois, de novos... Ia falar alguma coisa? Acabou? Ah, tá. Pastor, vamos agradecer? Vamos fazer oração? Vamos orar. Faz a oração. Vamos fazer a oração então? Deus querido e amado, nós entramos na Tua presença mais este momento. Pai, eu só tenho que agradecer esse momento que o Senhor nos preparou, nos reservou, nos proporcionou. O Senhor nos trouxe em segurança, fizemos esse momento. Pai, que momento agradável. Multiplica isso na nossa vida. E todas as famílias que estão sendo alcançadas, primeiro eu quero te agradecer, e eu peço que o Senhor, sabendo e conhecendo a necessidade de cada família, vai ao encontro, Senhor. Tem famílias aí que estão com problema nos filhos, problema de saúde, problema do desemprego, Pai, são diversas coisas, enfermidades, doenças, moléstias, enfim, Pai, o Senhor é Deus para manifestar poder, manifestar virtude, como foi dito aqui, Hebreus 11:11, o Senhor visitou Sara com poder, a virtude, o poder, o Senhor, Pai, que nessa noite o poder do Senhor visite a cada lar, e segundo a medida da necessidade, o Senhor, Pai, manifeste a cura, sinais, milagres, maravilhas, Pai. Manifesta os seus prodígios, libera a bênção sobre a vida de cada ouvinte nessa noite. E Deus, nesse momento também, destrua, desfaça, quebra, anula com toda a fortaleza do diabo que um dia envolveu essa pessoa que está nos ouvindo. Que o poder, a tua virtude, a tua unção, a unção do profeta Isaías profetizou, a unção que despedaça o jugo, essa unção venha ser esta, Deus, liberada e derramada sobre cada casa, cada família, e manifesta a tua graça, e chama para a tua graça a cada um que está nos ouvindo, e manifesta, Pai, a tua bondade e a tua benignidade sobre nossas vidas. Sê conosco e nos abençoe, e com a certeza que o Senhor está nos ouvindo, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, está ficando por aqui, de frente com o Bispo Alexandre, nós estamos encerrando essa programação nessa noite. Somos gratos por você estar conosco, e semana que vem, segunda-feira, nós vamos falar sobre o espinho da carne de Paulo. Eu e o pastor Didi vamos estar aqui novamente na segunda-feira que vem, amém? Tchau, tchau, Deus abençoe. E amanhã, às 8 horas da noite, às 20 horas da manhã, nós vamos estar com outra live de frente com o Bispo Alexandre, já com outro pastor, amém? Deus abençoe a todos, a paz seja convosco. Deus abençoe a todos, um grande abraço, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, das 8 às 9 na oração. Aleluia.